Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Cá estou eu mais uma vez, professor Bira Júnior, professor de Biologia, de vocês. E hoje nós iremos conversar sobre a reprodução e a classificação dos anelídeos. Sim, se você não viu ainda o vídeo sobre anelídeos, corre, ainda dá tempo de pegar lá outro vídeo, ok? Dá uma olhada com calma, porque lá eu falei sobre os principais tipos de anelídeos, eu falei sobre as principais características dos anelídeos, e hoje nós iremos ver os diversos grupos e como eles se reproduzem. Tranquilo? Já está com papel? Já está com caneta? Você que já está super acostumado. Então vamos lá para mais uma aula de biologia. Tudo pronto, né? E eu já começo falando com vocês sobre as diferentes formas que eles podem se reproduzir. Óbvio, ainda estou falando do geralzão, ainda estou falando de todos os anelídeos possíveis. Eu tenho um anelídeo que se reproduz de uma forma sexuada e externa. Como seria isso? A fêmea coloca os ovos do lado de fora, né, do corpo dela, deixa exposto no ambiente, e aí o macho vai por cima e acaba liberando os espermatozoides por cima desses óvulos. Então essa fecundação é externa, não é dentro de nenhum corpo, e é solto no ambiente. Mas os animais que fazem isso são os poliquetas. A gente já vai ver sobre esse grupo. Só anota aí. Eu posso ter uma reprodução sexuada, externa, com dois sexos diferentes, o macho passando e liberando os espermatozoides por cima dos óvulos que foram liberados pelas fêmeas, apenas nos poliquetas, porque os outros dois grupos existentes e mais conhecidos hoje em dia, que são os oligoquetas e os aquetas, eles simplesmente fazem uma reprodução dita como cruzada. O que seria essa reprodução cruzada? Dá uma olhadinha nessa imagem. Dá para perceber que nessa imagem eu tenho a região cefálica de um animal para um lado e a região cefálica do outro animal para esse lado aqui, ó. Então eu tenho com lados opostos. O que é que significa dizer isso? Eles estão fazendo um cruzamento onde a parte masculina está em uma parte feminina de um e a parte masculina de um está na parte feminina do outro. Esses animais, eles são animais hermafroditas e isso só acontece justamente porque eles possuem os dois tipos de sexos, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino. Então, quando eles ficam em direções opostas, dá para ter esse cruzamento que tanto a parte masculina está liberando espermatozoide, quanto a parte feminina está recebendo espermatozoide. Então, ambos os animais aqui, no caso, eles saem grávidos, ok? Então, ambos são fecundados e fecundam ao mesmo tempo. Esse é um exemplo da minhoca, mas não é apenas a minhoca que faz esse tipo de reprodução. Eu também tenho as sanguessugas, elas fazem o mesmo tipo de reprodução, que é uma reprodução cruzada. Já para eu identificar se está no momento ou não de acontecer essa reprodução, no caso das minhocas, eu tenho que analisar o clitelo. O que é o clitelo? O clitelo é nada mais nada menos do que a junção de 3 ou mais metâmeros, certo? São 3 ou mais metâmeros que eles se especializam apenas para fazer a parte reprodutora dos anelídeos. E ao redor do clitelo começa a ser produzido um determinado tipo de muco, porque esse muco depois futuramente vai fazer o casulo dos ovos que o anelídeo vai produzir. Então acabou a fecundação, foi fecundado o anelídeo, os ovos começam a simplesmente irem um pouco mais para a parte externa, ao redor desse clitelo, nessa membrana produzida, e quanto mais a minhoca vai andando, vai cavando por aí, quanto mais a sanguessuga vai nadando também, mais esse clitelo vai saindo até formar uma bolsa. E essa bolsa é o casulo das minhocas. É o casulo que, em pouco mais de 1 ou 2 semanas, simplesmente vai liberar uma quantidade enorme de filhotes de minhoca. Esse casulo ele serve para proteger os ovos que foram fecundados e simplesmente com o passar de 1 a 2 semanas já começa a aparecer os primeiros filhotes dessas minhocas. Tranquilo? Massa? E agora a gente vai para a parte dos grupos dos anelídeos. Então nós temos 3 grupos dos anelídeos. Tem um pouco mais, mas os 3 principais que nós estudamos até hoje são esses. Então eu começo falando para o mais diversificado possível e, por incrível que pareça, acredito que é o menos conhecido. É o grupo dos poliquetas. E ele é mais diverso, não só pela forma de alimentação, mas é porque é o mais diferente de todos os outros. Ele recebe o nome de poliqueto justamente porque tudo que tem queta significa cerdas, tá? Aquelas cerdas de quitina que eu falei para vocês. Pronto, poli significam várias. Então, do corpo todo deles, eu percebo que eu tenho uma grande quantidade de cerdas. Então, esses animais eles são os mais diversos possíveis a respeito da alimentação. Eles são os tais famosos que podem ser carnívoros ou herbívoros, que possuem as mandíbulas. Sim, são os poliquetas e apenas os poliquetas que têm essa característica. E também podem possuir
aquelas cerdas mais compridas em formato de escova, a boca mais comprida em formato de escova, serve justamente para fazer a filtragem. Então, nos poliquetos eu posso ter esses 3 tipos de alimentação. Carnívoro, com 2 ou mais mandíbulas, herbívoro, com 1 ou 2 no máximo mandíbula, e os filtradores. Lembrando, todos eles são marinhos. E como ele é exclusivamente marinho, a forma de respiração dele é justamente uma forma branquial. Mas eles não são os únicos representantes desse grupo. Eu tenho também os oligoquetas. E os oligoquetas, sim, com certeza são os mais conhecidos por vocês. Os oligoquetas, eles são os famosos, eles são as famosas, ou os famosos, já que é hermafrodita, minhocas. Então, as minhocas, elas fazem parte do grupo oligoqueta. Oligo já não é mais poli. Oligo significa alguns. Não tudo, não todos. Alguns. Alguns o quê? Algumas quetas. Eles possuem as cerdas de quitina, mas não são todas cerdas quanto os poliquetas possuem. Tranquilo? Os oligoquetas, eles possuem essa reprodução cruzada, como eu falei agora há pouco. E o mais interessante é porque, ecologicamente, eles servem para a produção de adubo, já que eles são seres dentritívoros. Sabe o que é dentritivo? Se não souber, não se esqueça, vai lá no vídeo que a gente fala simplesmente sobre as características gerais dos anelídeos. Tranquilo? Por eles serem detritívoros, eles pegam um determinado tipo de composto que não seria utilizado para nada e transformam em um adubo que já vai diretamente para a planta. E como a minhoca é terrestre, ela vai cavando para procurar espaço para viver, para procurar espaço para pegar os detritos dela, ela vai simplesmente deixando a terra mais fofa. Isso facilita demais a plantação, porque as raízes das plantas conseguem penetrar cada vez mais, já que o solo está bem arado. Então, a minhoca ela é muito benéfica para as plantações. Ela acaba arando a terra e ela acaba produzindo adubo. E agora a gente vai para o último representante dos anelídeos, os famosos aquetas. A é uma negação e queta é de cerda. Consequentemente, então, os aquetas eles são aqueles determinados animais, aqueles determinados anelídeos que não possuem nenhuma cerda, são completamente lisos. Sim, são elas, as sanguessugas. Elas também são hermafroditas, também fazem reprodução cruzada, tá? Lembrem disso. Agora, eu falei na aula passada que a sanguessuga não era nem carnívora, não era herbívora, filtradora, nem detritívora. Ela é o quê? Ela é um parasita. Ela acaba parasitando determinados tipos de seres e sugando sangue. Tanto é que é por isso que o nome dela é sanguessuga, não é bebe leite. E essa sanguessuga, ela absorve o sangue normalmente de cordados, não só de mamíferos, mas também de peixes, de alguns répteis, anfíbios, ok? E ao morder, ela se prega, ela se fixa justamente porque ela possui ventosas, tanto na parte mais superior quanto na parte mais inferior. Então isso facilita com que ela fique pregada e grudada no indivíduo onde ela está parasitando. Show? Outras características também bem interessantes que a gente acaba indo para a parte da saúde é que a sanguessuga ela consegue produzir alguns compostos que são benéficos para a gente. Sim, ela consegue produzir iridina, que é um composto anticoagulante, muito parecido com a heparina, certo? Mas a iridina ela é muito mais eficaz do que a heparina, então ela evita vários tipos de coágulos, os que têm varizes, enfim. Um tratamento com sanguessuga acaba facilitando com que esses trombos sejam diluídos. Trombo é nada mais nada menos do que um coágulo que pode aparecer em algum vaso sanguíneo. Normalmente eles acontecem nos menores vasos sanguíneos, onde não causam tantos problemas. A iridina ela acaba então fazendo com que esses coágulos sejam dissolvidos, certo? Tanto é que o nome do grupo também vocês podem encontrar além de aqueta como de iridine. Iridine. O nome da substância é iridina e o nome do grupo é chamado também de iridine. Além da iridina, ela libera substâncias antioxidantes no hospedeiro dela. E esses antioxidantes são substâncias que pegam os radicais livres que acabam provocando o envelhecimento precoce e evitam que eles continuem soltos no corpo do indivíduo que a sanguessuga está parasitando. Agora imagina só, o que é um animal pregado no seu corpo, sugando seu sangue, apesar de estar provocando algumas reações benéficas. Imagina só isso tudo e simplesmente você não vai sentir dor? Com a sanguessuga não. Por quê? Porque a sanguessuga, ela produz também na sua saliva uma substância anestésica. E a substância anestésica você não consegue nem perceber que ela está lá no local. Tanto é que uma vez eu fui mordido por uma sanguessuga numa das viagens que eu fiz e eu não percebi que a sanguessuga estava no meu dedo. Eu só percebi quando eu saí do lago e me disseram, porque simplesmente era completamente anestésica. Professor, e como é que eu tiro a sanguessuga? É só puxar? Se você só puxar, não dá para você tirar, porque ela é tão lisa de um jeito, ela não possui nenhuma cerda.
de nenhum local para o outro, nenhuma direção. Então você não adianta você puxar, porque simplesmente ela vai deslizar na sua mão. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar a ajuda de alguém que tenha conhecimento, né? Que você pode provocar uma hemorragia, você só simplesmente tirar a sanguessuga, a substância com que ela liberou no local onde ela estava parasitando vai ficar lá, então você vai acabar sangrando um pouco mais, não vai levar à morte esse sangramento, mas é interessante você procurar ajuda médica. Normalmente os médicos eles colocam produtos coagulantes ou acabam fazendo pequenas queimaduras eletroestimuladas. Galera, finaliza a nossa aula de hoje então com esse conteúdo extremamente curioso, certo? Espero que vocês tenham gostado. Beijão, não vejo a hora de voltar. Até mais!